deixa eu ver. Espinho. Muito bem. Voltamos. Está tudo de volta aqui. Já estamos por aqui. Deixa eu liberar logo. O Dr. Márcio Wendel já está liberado. Pronto, o Dr. Wendel já entrou. Vamos aguardar só uns 2 minutinhos, 3, para a galera toda vir novamente e a gente retomar do ponto em que paramos o seu argumento. Muito bom, mas o sistema desligou. E ele me avisou que estava desligando. Mas tudo bem, normal. A galera que está habituada com a gente aqui no online vai estar com a gente em instantes aqui. Deixa eu ver se o Newton já está de volta aqui. Ele deve estar processando lá. Inclusive, o Newton está me informando aqui pelo WhatsApp que exatamente agora, enquanto a gente está conversando aqui no Instagram, acaba de aparecer no Globo Rural, na Rede Globo, a reportagem com ele. E assim que ele retomar aí, a gente vai aproveitar também para perguntar como é que é essa história aí de estar no Globo Rural. Que pesquisa foi essa, tal, que colocou ele para o Brasil inteiro acompanhar. Aliás, diga-se de passagem, o Globo Rural tem sido o melhor programa da televisão aberta ultimamente, viu? Não só pela qualidade das reportagens, mas também pelo número de audiência. Porque o resto que se tem visto na TV aberta está puxado. Fantástico. Tem uma colega aqui perguntando, manda para nós o vídeo dele. Essa reportagem saiu na Rede Globo agora, a um nível nacional. Porque como é que funciona para você ter acesso, eu não sei não. Mas já a gente vai conversar com ele aqui. Só se for assinante do Globoplay. Quem for assinante do Globoplay consegue pegar o vídeo no próprio streaming lá, no próprio aplicativo. Pronto, voltamos. Pronto, está tudo recomposto. Deixem os microfones desligados e só liguem quando forem falar. Vejam, nós tivemos uma interrupção, não é culpa minha, acontece, isso é da tecnologia. Retomamos. O Dr. Márcio Wendel desenvolvia um raciocínio no bloco anterior, onde ele tratava, tanto quanto o Dr. Newton Mutó também tratou, das adversidades que nós enfrentamos no dia a dia do consultório, no choque que há entre o absoluto imperativo das leis naturais, são leis fisiológicas, são leis da matéria, leis que regem o imperativo da vida. Não adianta o sujeito que não beber água vai ter problema nos rins. Se o indivíduo não respirar, ele vai morrer. Se o indivíduo não se alimentar corretamente, naturalmente ele vai ter adversidades orgânicas. Isso é um imperativo absoluto. E nós vivemos num ambiente universitário envoltos numa tendência de se pregar, defender um relativismo. E o relativismo, sob o ponto de vista emocional, ele pode até ter o seu espaço, porque as pessoas sentem o que quiserem, as pessoas no campo intelectual podem discutir o que quiser, mas na vida concreta, o absoluto das leis naturais não tem como ser negociado.
Dr. Márcio Wendel iniciou uma exposição sobre uma adversidade que enfrentou no consultório, quando nós fomos interrompidos por um sistema, enfim, que está fora do nosso controle. E vou pedir a ele que retome as suas considerações e, para aqueles que estão nos acompanhando agora, as considerações implicam numa discussão sobre como o ambiente universitário, como o ambiente do consultório, do trabalho, tem essa coisa do relativismo e do imperativo das leis naturais. Com a palavra, meu querido amigo, professor Wendel. Então, aí continuando a nossa ideia aqui, nós precisamos, né, enquanto naturistas, né, enquanto terapeutas naturistas, naturólogos, ter esse entendimento de que nós vamos encontrar muitas adversidades em diversos meios, e no mundo acadêmico não é diferente. Dia desses eu tive um embate com um geneticista, falando sobre essa questão de gênero, que eu pedi a ele que ele provasse a mim, independente de questões religiosas, né, questões teológicas, bíblicas, que ele provasse a mim como um ser humano que nasce homem, sexo masculino, pode ter mente de mulher e vice-versa. Como uma mulher que nasce em um corpo feminino pode ter uma mente de homem, pode dizer que está no corpo errado e vice-versa. Eu disse para ele, se você me provar dentro da ciência, já que tudo seu é ciência, eu viro adepto da sua teoria. Nenhum geneticista no mundo vai conseguir provar isso. Nenhum. Outra questão. É no meio acadêmico em que a gente vê, em que a gente encontra as mais atrocidades que existem. Dia desses eu tive uma conversa com um cidadão, cientista, né, que diz que não acredita, por exemplo, em doenças genéticas, né, hereditárias. Eu não acredito em doenças hereditárias, porque não existe. Como assim? A própria ciência fala que nós temos uma predisposição em cerca de 17% para que os problemas que vieram lá da minha bisavó, da minha avó, da minha mãe, podem vir a mim se eu desobedecer às leis naturais. Vamos lá, por que razão? Por que será que minha bisavó era diabética? Por que será que minha avó era diabética? Por que será que minha mãe está diabética? Eu também tenho essa predisposição. Ainda tem a questão, né, da questão do tipo sanguíneo, né, que é uma discussão muito grande, né, lá com o Dr. Peter Dadamo. Alguns acreditam, outros não acreditam, mas o terapeuta naturista ele precisa estar preparado a isso. Ele vai receber em seu consultório, em seu ambiente de trabalho, as mais diversidades, as coisas mais loucas da face da Terra, não é? E aí, exatamente nesse momento em que o terapeuta, né, em que o naturologista, ele precisa ter realmente não somente um conhecimento acadêmico, mas um preparo emocional muito grande para poder entender essas questões. Eu recebo cada coisa assim na minha clínica que se eu contar para vocês às vezes não acreditam. Cada coisa assim mais louca do que outra, e a gente tem que entender que em algum determinado momento aquele paciente veio até mim com aquela queixa, com aquela dúvida, porque alguém deve ter colocado na mente dele. Então, dizer para o paciente que está ali fazendo hemodiálise, por exemplo, que ele chegou àquela condição, àquela situação, porque simplesmente ele não gostava de água. Eu recebo pacientes que dizem assim, doutor, eu não gosto de água, por isso que você está com os rins desse jeito, seu sistema urinário todo deficitário. Mas o que é que eu vou fazer? Você vai ter que tomar água, parceiro. É inegociável, não tem como correr. Não adianta eu dar para você o melhor anti-inflamatório, o melhor analgésico, se o seu problema é a falta de água. Lá na Chapada Diamantina, na Bahia, por exemplo, né, que alguns devem conhecer, eu trabalhei em 65 cidades da Chapada. Das 73, trabalhei em 65. E lá eles têm o perfil epidemiológico da região da Chapada Diamantina são de pessoas que têm uma deficiência no sistema urinário muito grande, principalmente problemas renais. Eu disse, como assim? Vocês moram em um ambiente, um local que é totalmente seco, quente no verão e super frio no inverno e não gostam de tomar água? Mas é porque eu não gosto. É uma questão de cultura. E, infelizmente, as universidades, elas têm essa deficiência. Eu costumo muito discutir com o pessoal, porque eu também sou pedagogo, né? Que o pessoal fala o seguinte, somente os pais, né? Meus filhos, eles tiveram uma educação básica deficiente, por isso que eles não tiveram sucesso lá na educação superior. Não.
O problema não está de baixo para cima, o problema está de cima para baixo. O problema não foi do professor do seu filho da educação infantil, e sim do professor desse professor da educação infantil lá na universidade. O problema está nas universidades, lá de cima para baixo. Então, se eu que sou um professor doutor de uma academia, eu não me predisponho a ensinar, né, a mediar o conhecimento ao meu aluno que está graduando, ele vai ser um péssimo profissional. E, lamentavelmente, o professor de ensino superior hoje, que se preze, é um ser em deficiência, é um ser em extinção. Eu fiz um artigo científico, publiquei no Canadá sobre isso. Então, está de cima para baixo. Então, se o aluno do professor Jean, por exemplo, de naturologia clínica, não colocar em prática todas as premissas, todos os protocolos que o professor Jean ensina na questão ética e tudo mais, ele não vai ser um bom profissional. O que é que eu vou estar oferecendo para o meu paciente, para o meu cliente? Então, a gente precisa ter muito cuidado, precisa ser realmente resiliente e, acima de tudo, gente, pesquisar, investigar, sair da zona de conforto, não se conformar apenas com aquilo que eu vi, fiz o curso com o professor Jean, parei por aqui. Não. Você vai constantemente continuar estudando, buscando, pesquisando, investigando, porque a gente vai, em algum momento da vida, se deparar com situações que a gente diz, e agora? Vou ter que ligar para o professor Jean para ele me socorrer, né? Então, a gente precisa realmente investigar. Muito bem, estamos avançando já agora para o encerramento desse primeiro grande bloco dos nossos encontros de hoje. E tivemos a grata satisfação de ouvirmos o Dr. Newton Mutó e o professor Dr. Márcio Wendel. O nosso encontro teve, na minha avaliação, uma bênção extraordinária em 4 grandes aspectos do trabalho profissional que a gente realiza. Nós tivemos a oportunidade de ouvir aqui que o caminho do profissional de medicina naturista, naturopatia, naturologia clínica, como chamamos, ela começa com uma experiência pessoal. Normalmente, um problema de saúde induz a pessoa a buscar a cura e ela se descobre como tendo possibilidade de ser salva da sua doença, da sua enfermidade, praticando as terapias naturais. Aí se apaixona, sobe para um segundo nível e vira profissional, vai estudar, vai se preparar. Isso escala para a vida do dia a dia do consultório, onde uma ética tem que ser apresentada, você tem que ter coerência com aquilo que você está ensinando, e isso gera uma mudança de hábitos na vida profissional e pessoal que atinge o cliente. No dia a dia do trabalho, a gente lida com isso o tempo todo, a dificuldade de mostrar para as pessoas a importância da mudança de hábitos para que se imponha as leis naturais, que foi o objeto das últimas considerações, que não existe relativos quando o assunto é cuidar da própria saúde. Não tem relativo. Se não beber água, esquece, não tem solução. Se não se alimentar direito, não tem solução. Vai adoecer mesmo, vai ficar mal e daí para pior. Bom, eu gostaria agora, abrindo aí 3 minutos para o Dr. Newton e, na sequência, 3 minutos para o Dr. Wendel, as considerações finais dos colegas e já anunciando aos que estão por aqui que, logo após a exposição desses 2 queridos amigos, nós vamos entrar num novo bloco. Vai ter uma pausinha de, no máximo, 2, 3 minutos e vamos entrar no segundo grande bloco do dia com a professora Ana Mísia, que está, nesse momento, no Paraguai, terminou o primeiro ano da graduação em medicina, mas tem uma formação em naturologia, é advogada, é enfermeira, teóloga. Nosso time é, como diz aí o Dr. Wendel no final de sua exposição. Você faz um curso com a gente de naturologia e daí para frente você foi picado pelo besouro azul do estudo. Você vai passar o resto da sua vida infectado com vírus que tem no Newton, que tem no Wendel, que tem em mim, que a gente não sai da universidade. Até o dia desse aí, eu chegando aqui em Brasília, eu digo, eu vou armar meu barraco numa universidade dessa aqui, porque tem mais de 50. Quer dizer, para toda esquina que eu olho, tem uma. Eu digo,
Cheguei no paraíso de Deus na Terra. É biblioteca para todo lado, universidade para todo canto. É sério, é muita coisa. Pois bem, a doutora Ana Mísia, na falta de formação, depois de ser advogada, enfermeira, teóloga, naturóloga e biomedicina, que terminou no ano 2023, passou o 24 todo na Faculdade de Medicina lá no Paraguai, vai estar com a gente daqui a pouco, junto com a professora Keila Leão, que tem aí 180 mil seguidores no seu canal do YouTube, onde se discute inteligência emocional. Mas antes delas chegarem, quero ouvir as considerações finais do meu irmão e amigo Newton Mutó e depois, na sequência, do meu querido amigo professor Wendel. Muito bem. Obrigado, professor Jean. Eu estou recebendo aqui várias mensagens de colegas, porque agora acabou de passar em nível nacional uma reportagem do Globo Rural, onde eu faço o trabalho de pesquisa e aí apresentei o mel de açaí, que é um subproduto da cadeia produtiva do açaí. E aqui no Pará nós temos o açaí como uma cadeia muito forte. E aí no trabalho de pesquisa nós mostramos que o açaí traz consigo também uma abelhinha que vai lá, poliniza e suga o mel. E aí nós fizemos um trabalho com essa descoberta e trouxemos o mel de açaí, que é um bioproduto inovador dentro da cadeia produtiva e que traz consigo todos os, digamos assim, os conceitos de sustentabilidade, de bioeconomia e também não relativizando também da naturologia, porque sim, o mel ele é um bioproduto que vem do sinergismo de uma abelha com a flora, né, amazônica ou a flora ao qual ele esteja consociado. Mas eu queria agradecer justamente porque a gente tem que sempre estar se atualizando, se capacitando, porque assim como na pesquisa existe sempre muitas coisas a serem descobertas, entendidas, a naturologia não é diferente. A gente precisa sempre estar sempre buscando informação, a verdade acima de tudo, e não relativizando, para que assim possamos discutir em nível equiparado em qualquer instância, em qualquer grau, seja com médicos, geneticistas, enfermeiros, farmacêuticos, e somente tendo essa conduta, esse hábito de estudar continuamente, estudando, pesquisando, é que a gente pode falar com propriedade e segurança daquilo que nós defendemos. Não existe outro caminho senão o estudo, a leitura, e isso tem que ser, assim como na saúde, algo constante, algo do dia a dia, que assim possamos levar com mais segurança, com mais credibilidade à população, e principalmente as pessoas mais necessitadas, que têm, assim, dentro dessa enxurrada de informações de hoje, com os vídeos no Instagram, os Reels, muita informação ou muita desinformação errada, né? Então a gente precisa trazer à luz, digamos assim, do conhecimento real, o que é realmente verdadeiro, o que é falso, o que é fake. E por isso aí nós estamos aqui tentando combater um pouco dessa desinformação. Tá? A gente precisa trazer pessoas que têm experiência, que estão trabalhando, que estão à frente, né, todo esse processo, para que assim a gente possa levar saúde e educação à população e também àqueles que estão mais necessitados. Um grande abraço, professor Wendel, professor Jean, e eu deixei meu e-mail, tá? Para quem quiser me enviar qualquer informação, qualquer conversa, à disposição. E um grande abraço, um grande domingo a todos. Obrigado, professor Mutó, meu querido. Professor Jean, agradecer pela oportunidade de estar aqui uma vez mais com vocês e dizer que é isso que o professor Mutó falou, né? A gente precisa ter cuidado aí com os doutores que estão sendo formados no doutor Google, doutor Instagram e doutor YouTube, né? Existe realmente muita coisa boa, existe muita gente boa, bons profissionais que usam dessas redes sociais, dessas mídias aí tecnológicas para informar. Mas existe também muita desinformação. Então, para vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo,
que são alunos ou que pretendem ser alunos aí do professor Jean no curso de Naturologia, eu digo para vocês que é um caminho sem volta. A naturologia já faz parte da minha vida há 25 anos, né? E, de fato, é um caminho sem volta, mudou a minha vida enquanto ser humano. Eu nasci uma criança muito doente, né? Então, até os 19 anos de idade, eu tinha muitos problemas de saúde. Mudei meu estilo de vida, mudei meus hábitos. Não que eu ainda não os tenha, eu ainda tenho muitos problemas de saúde a resolver, mas a verdade é que a naturologia tem esse poder de mostrar para nós onde nós estamos errando e o que nós podemos fazer para mudar. Então, se dediquem, estudem, se capacitem, leiam, discutam. Não existe, dentro das ciências, tanto da saúde quanto da educação, não existe uma verdade absoluta. Existe uma verdade absoluta que é Jesus Cristo, e fim de papo, né? Mas o resto é tudo elenco de apoio. Então, não existe verdade absoluta na saúde nem na educação. A gente precisa buscar, a gente precisa chegar num consenso, né? E entender que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? E se eu destruir o meu corpo, eu vou estar destruindo tudo o que há em mim, e eu não tenho agora como fazer com que outras pessoas possam ser beneficiadas com o que eu tenho a oferecer. Então, muito obrigado, Deus abençoe a todos. Obrigado, professor Jean, professor Newton, e até qualquer momento aí, eu fico à disposição de vocês. O professor Jean tem os meus contatos, então se alguém precisar tirar alguma dúvida, fico à disposição. E estamos aqui em Aracaju, né, com a nossa clínica Espaço Saúde Bionature, fica ali no bairro Salgado Filho, à disposição de vocês para quaisquer dúvidas. Saúde a todos e um bom domingo. Pois bem, eu quero agradecer imensamente ao Newton, ao Wendel, pela participação aqui com a gente. E sabem que vão ser convocados aí durante o ano todo, vão ministrar algumas disciplinas para a nossa galera. Está chegando muita gente nova. Nós temos uma excelente parceria com o Sinatem, o Sindicato Nacional dos Terapeutas Naturistas. Nos próximos dias, nós estamos encaminhando para todos os 70 mil profissionais cadastrados no Sinatem um chamado para uma formação de aperfeiçoamento. Então, os nobres colegas vão se preparando aí, porque, se Deus quiser, quem sabe, né? 70 mil pessoas numa sala, não sei nem se existe tecnologia para isso no mundo, mas a gente vai chamar todos os 70 mil filiados do Sinatem para uma formação de aperfeiçoamento na área de naturologia clínica. Isso provocaria uma das maiores revoluções de saúde pública já vistas no Brasil. E isso vai acontecer a partir da próxima semana. E eu quero dizer aos colegas que já estão aqui conosco na sala, que estão acompanhando esse dia, essa maratona de diálogos, que os nobres colegas professores que estiveram aqui conosco estão com a gente há muitos anos na caminhada. O Wendel, um pouco mais novo, tem aí uns 15 anos de convivência com a gente, e o Newton, como todo mundo sabe, é mais velho, está com a gente desde 2003, desde 2003. E Newton foi embora para o Japão, passou uns 5 anos lá, pelas quebradas de Hokkaido, acho que é assim que diz, e passou 5 anos por lá, depois voltou. Então, assim, uns camaradas um dia estão em Hokkaido, outro dia estão em Vancouver. Os caras gostam de passear aí pelo mundo, entendeu? Vocês não podem deixar de ter essa convivência com a gente aqui, porque a experiência dos dois é espetacular. Meus amigos, um grande abraço, fiquem com Deus. E vamos continuar aqui na tela, no canal, não vamos sair. Está entrando dentro de 2 minutinhos a professora Keila Leão e a professora Ana Mise. Assim que elas entrarem, nós vamos apresentar devidamente e vamos seguir. Nós estaremos com elas assim que darmos início aos trabalhos com elas, e na sequência vamos até 11h30 da manhã com elas. O nosso tema será as doenças psicossomáticas, as questões da inteligência emocional e as terapias naturais. E como é que essa dinâmica das doenças psicossomáticas atingem a saúde das pessoas e como é que o profissional de terapias naturais pode
se impor para o enfrentamento disso no dia a dia do consultório. 2 minutinhos, fiquem aqui com a gente, não vamos sair do canal para que a gente possa dar sequência aos trabalhos, beleza? Muito bem, meus amigos, estamos aqui de volta. Vamos dar início aos trabalhos agora desse novo momento. A professora Ana Mísia e a professora Keila estão entrando na sala. Deixa eu ver aqui. A professora Ana Mísia está no computador e está me mandando o print da tela, né? E dizendo que está tendo alguma dificuldade para poder entrar, para participar com a gente. Vamos ver se pelo celular a gente consegue reverter essa situação aqui. A professora Keila, deixa eu ver se já está conosco na tela. A professora Keila, estou entrando ao vivo. Estou instruindo a professora Ana Mísia para ela entrar pelo celular no Instagram, porque aí fica mais fácil. A professora Keila já entrou. E eu vou pedir que a professora Keila mantenha sempre o microfone desligado, só use quando for falar, para a gente não ter eco, porque cria um eco e aí a gente fica com duplicação de som. E já vamos ver essa interação. Ver se a professora Ana Mísia já conseguiu, deve estar processando para entrar pelo celular, pelo computador.
computador, ela está tendo alguma dificuldade, porque na tela, me mandou o print da tela, não está aparecendo a área em que ela clica para poder entrar com a gente. E eu também não consigo achá-la na lista dos que podem entrar. Então, acho que tem que ser pelo celular mesmo. Como eu não tenho o poder de controle sobre essa tecnologia, né, porque é uma questão do próprio Instagram, como ele funciona, a gente vai só aguardar mais um minutinho. Pronto. Deu certo. A professora Ana Mísia está entrando agora com a gente aqui. Muito bem. Pronto. A professora Ana Mísia está com a gente, a professora Keila também está com a gente. E, a partir desse momento, eu peço às duas professoras que mantenham sempre o microfone desligado, tem o íconezinho do microfone, é só clicar nele. E abram apenas quando forem falar, porque você não cria eco. Aí atrapalha um pouco a nossa transmissão. Meus amigos, é uma grata satisfação entrarmos no nosso segundo bloco de exposições nesse momento. Tentando ajeitar aqui. Joia. É só clicar no microfonezinho que tem na parte de baixo aqui, bem aqui assim embaixo. Aqui assim tem um microfonezinho. Aí você clica nele, aí o som some. Quando for falar, clica nele e aí abre. E eu normalmente saio para que a transmissão fique consistente, porque às vezes muitos microfones e muitas imagens, ele fica oscilante. O sinal fica frágil, aí corta para muitos dos amigos que estão nos acompanhando. Vejam bem, vou explicar a todos como vai funcionar o que estamos fazendo nesse domingo. Nós, nesse domingo, teremos um total de 4 grandes blocos de diálogos sobre medicina natural e qualidade de vida. E esse tema está rodando. Começamos no primeiro bloco com o Dr. Newton Mutoy e o professor Dr. Márcio Wendel, que nos presentearam com reflexões sobre a profissão de naturologista clínico, naturopata, e dos caminhos éticos que envolvem esse cenário e de algumas questões fundamentais para que se possa ter sucesso, especialmente no trabalho, no esforço, no exercício de educar o cliente para que ele possa seguir um plano de saúde, porque saúde não se adquire, se cultiva. Nesse segundo bloco, que damos início agora, nós vamos tratar das questões psicossomáticas e da inteligência emocional e de como as doenças físicas se relacionam com as questões emocionais e como um profissional de terapias naturais pode se conduzir, pode refletir, pode se posicionar para ajudar aqueles que ele atende no dia a dia. A professora Keila Leão é formada em diversas áreas que envolvem o campo da inteligência emocional. Então, psicanalista, coaching life, especialista em terapia familiar, pedagoga, psicopedagoga e tem um doutorado obtido há alguns anos, em 2021, por conta de sua obra extraordinária junto ao cenário da orientação para as pessoas que sofrem as dores emocionais. Eu costumo dizer aos colegas de todo o nosso circuito de trabalho que um dos trabalhos mais extraordinários que nós temos no time de professores é o da professora Keila pelo alcance. Enquanto nós temos alguns colegas que têm um trabalho acadêmico no sentido stricto sensu, muito poderoso, como o Dr. Newton Mutoy, Dr. Márcio Wendel, que estão trabalhando teses e artigos científicos, e isso tem o seu lugar no cenário da formação profissional. A professora Keila, há 9 anos, se comunica com as pessoas simples do nosso povo, tendo alcançado mais de 180 mil seguidores no YouTube. Ela, todos os dias, tem uma palavra que motiva o significado de viver, o significado do existir, além de dar conselhos práticos, objetivos, no sentido de explicar para as pessoas como é que você pode fazer para ter uma vida saudável. Do outro lado, temos aqui conosco a professora Ana Mísia,
que é uma querida amiga que Deus colocou no nosso caminho. Tivemos o privilégio de uma interação de 3 para 4 anos na cidade de Maceió, não só junto com ela, mas seu esposo e meu querido amigo, pastor Livingston, e que estão num projeto familiar de educação para a qualidade de vida que transcende muito o aspecto apenas eclesiástico de um ministério pastoral. Eles hoje atuam dentro de diversos cenários, dentre estes cenários, a tentativa de um projeto para o povo do estado do Alagoas, para que projetos possam ser realizados, também atingindo o cenário político no trabalho do professor e pastor Livingston. A professora Ana Mísia, que é a nossa convidada, tem formação na área do direito, na área da biomedicina, na área da enfermagem, e nesse momento está fazendo a faculdade de medicina no Paraguai. Esteve conosco no curso de naturologia clínica, assim como estiveram conosco o professor Wendel, o professor Newton Mutó, a professora Keila e a professora Ana Mísia, e os amigos vão perceber que os nossos convidados, todos eles foram meus alunos em algum momento da minha carreira de 30 anos. E é uma grata satisfação ver o crescimento desse pessoal, ver que eles se tornaram lideranças extraordinárias. Eu estou trazendo 8 hoje. No próximo mês, dentro do nosso planejamento, outros 8 serão convidados, e assim eu pretendo trazer diversos convidados para esses encontros. Sem mais delongas, vamos então à dinâmica desse momento. Nós vamos fazer um primeiro momento, mais ou menos uns 20 minutos de diálogos. Eu vou repetir isso algumas vezes aqui. Aí teremos uma pausa de uns 2 minutinhos, e você que está acompanhando a gente vai perceber que o canal vai fechar, mas aí você espera 2 minutinhos, 3 no máximo, clica de novo e entra no nosso canal para assistir o segundo bloco com as professoras, ok? Bom, dito isso, então vamos aos nossos trabalhos desta manhã. E eu quero iniciar com uma primeira consideração e passando a bola da seguinte forma. A professora Ana Mísia sempre responderá primeiro e a professora Keila responde na sequência. Cada uma tem 3 minutos para exposição livre em cima da pergunta. E nós faremos esta manhã 4 perguntas básicas, estruturantes do tema. E acho que sobra um tempinho ainda para a gente conversar alguns outros aspectos. Primeira grande questão. Vamos lá. Nós vivemos uma enorme onda de depressão emocional na sociedade. Os dados estatísticos são alarmantes. Estima-se que aproximadamente 70% da população brasileira, desde o início da pandemia até agora, tem crises alarmantes de depressão. Eu estou morando em Águas Claras, que é um distrito dentro de Brasília. E aqui acontece uma coisa muito curiosa. Toca um sino. Faz como se fosse assim, uma chamada para os trabalhadores irem para o trabalho. Eu fui informado de que sempre que isso toca, aqui em Águas Claras, é porque estão anunciando que alguém tirou a própria vida. E eu percebi, nos quase 60 dias que estou aqui, que isso tocou pelo menos 11 vezes que eu ouvi. Uma grave crise depressiva tem assolado a sociedade. Pergunta que encaminho para a professora Ana Mísia e que imediatamente após a sua manifestação entra a professora Keila. Como vocês veem essa crise, seus motivos, suas razões, e como vocês pensam que isso possa ser enfrentado pela nossa sociedade nos dias de hoje? Com a palavra a professora Ana Mísia e, na sequência, a professora Keila. Primeiramente, bom dia, professor Jean. Me ouvem bem? Sim. Sim. Estão vendo bem também? Ok. Eu quero agradecer ao convite e ficar registrado aqui, deixar registrado também
a minha grande alegria de poder ter conhecido o professor Dr. Jean, a Keila, doutora Keila maravilhosa, que tem mudado minha história de vida, né? E eu sou grata também a Deus pela naturologia na minha vida, que acrescentou em muito o meu estilo de vida. Então, nós estamos falando, de acordo com a pergunta do professor Jean, qual a razão de tantas pessoas estarem tirando as suas próprias vidas. E ele disse que só essa semana ouviu 11 vezes, isso é muito grave e deve ser realmente debatido para que nós possamos chegar a uma conclusão de o porquê tantas coisas estão acontecendo nesse nível. Vimos que a pandemia foi um período muito traumatizante para todos nós. E nós sabemos, então, que a nossa inteligência emocional, ela é formada. E ela é formada a partir daquilo que nós cremos, que são chamadas crenças. E essas crenças que nós vamos adquirindo e que vão interferir nas nossas decisões, direta ou indiretamente, elas são formadas a partir de tudo aquilo que nós vemos, ouvimos e sentimos. Toda essa captação que nós recebemos do meio externo vai formar em nossa mente, em nosso cérebro, o que chamamos de conexões, informações que serão acessadas em determinados momentos da nossa vida, em momentos de dor, em momentos de alegria, em momentos de perda. Essas informações serão acessadas. E de acordo com o que temos guardado, elas vão dirigir consciente ou inconscientemente, geralmente é mais inconsciente, a nossa vida. Então, a questão da depressão vem se desenvolvendo a partir do momento em que nós vamos formando a nossa memória. Já diz o Dr. Paulo Vieira que nós não somos quem somos, somos as nossas memórias. Então, tudo aquilo que foi registrado na nossa memória, tudo aquilo que ouvimos, tudo aquilo que sentimos, tudo aquilo que tocamos, de uma forma que foi agressiva, ou, para o lado bom, foi muito bom aquela experiência, ou muito ruim, isso vai começar a dirigir as minhas atitudes. E é por isso que nós estamos vendo hoje uma sociedade muito adoecida, porque tem-se muita preocupação a respeito de muitas coisas, exceto aquilo que nós estamos recebendo do meio externo. O que é que eu estou armazenando na minha memória que está me levando a tomar determinadas decisões, a ter determinadas atitudes? Isso precisa ser começado a ser discutido na sociedade. Que tipo de música você está ouvindo? Que tipo de filme você assiste? Qual é a conversa que você está tendo consigo e com os outros? A partir desse momento que eu começo a observar o que eu estou vendo, ouvindo e sentindo, eu vou começar a perceber se isso é bom, se isso é ruim. Dependendo do que está dentro de mim, eu vou ter coragem, entre aspas, ou não, de tirar a minha própria vida. Para mim não é coragem, eu só coloquei entre aspas, para que você entenda bem. Então, vai muito além, professor, de apenas uma crise que começou agora a partir da pandemia. Vem lá de trás. Qual é a minha formação básica? O que foi que eu recebi ao longo da minha jornada que faz com que eu veja a minha vida, muitas vezes, sem nenhuma importância, ao ponto de me levar a tentar contra meu próprio ser. Então, para a gente começar o diálogo aqui, a doutora Keila, eu não estou acompanhando o tempo, o doutor vai precisar me dizer. Então, eu vejo que o que tem levado as pessoas a tirarem essa maravilha que é um presente de Deus, que é a vida, são as informações que ela acumulou ao longo da sua jornada. Essas informações têm o poder de influenciar as minhas decisões, inclusive de gerar saúde física, mental ou não. Então, a base para mim começa aqui. Informações lá atrás que estão dirigindo a minha vida hoje. Muito bem. Ficou
bem claro nesse primeiro momento, passo a palavra diretamente à professora Keila. Vocês estão me ouvindo? Sim, todo mundo está ouvindo. Então maravilha. Eu vou completar a fala da minha colega, porque achei genial isso que ela disse. Veja, gente, nós lembramos hoje em dia de cuidar do físico. O povo vai para a academia, mas as pessoas esquecem de cuidar dos pensamentos. E isso é fundamental. Como é que você alimenta seus pensamentos? Então, essa fala da Ana Mísia sobre crenças é extraordinária. Mas eu quero trazer para vocês o pensamento de que muitas vezes nós desaprendemos o que é viver. Desaprendemos. E estamos imersos em redes sociais, no mundo tecnológico que tirou da gente a rotina. Entenda que a rotina é saudável. Se você não respeita o seu próprio corpo, você começa a adoecer. Se você não respeita o horário de dormir, você começa a adoecer. Então, veja, nós sabemos, a ciência sabe que tem 2 tipos de depressão. Nós temos a depressão que ela é psicológica e nós temos a depressão que ela é orgânica, né? Falando assim a grosso modo. Mas o que eu acredito que tem afetado muitas pessoas são as duas em parceria. Porque uma vez que nós temos vários jovens que dormem 4 da manhã, 3 da manhã, 5 da manhã, então nós temos pessoas que vão desequilibrando a química do corpo. Seus hormônios são todos alterados. Você já está no outro dia mal-humorado, cansado, esgotado, a vida não presta, seu dia já começa com um tédio, e isso vai criar um movimento em cadeia. Às vezes você tem tudo, tua vida está ótima, você só está vivendo de forma desequilibrada. Então eu vou trazer aqui algumas dicas, tá? Uma vez, um dos nossos alunos do curso de naturologia ligou para mim dizendo que precisava conversar comigo, que estava vivendo um momento de ansiedade, de angústia, de depressão. Eu virei para essa pessoa e falei, eu vou conversar com você de hoje a 8. Mas para mim conversar com você, você tem que fazer 20 minutos de caminhada todos os dias. Daqui a 8 dias, com 20 minutos de caminhada, se você ainda continuar angustiada, conversa comigo. Quando eu liguei, porque a pessoa me mandou uma mensagem, eu liguei com 8 dias, ela tinha esquecido de falar comigo. Professora, tá tudo bem. Passou. Então, veja, caramba, 20 minutos de caminhada é capaz de regularizar o humor de alguém? Sim, é capaz. Não só isso, como uma série de comportamentos. Como está? As pessoas começam a ir para a academia, mas querem comer as mesmas coisas que comiam antes de ir para a academia, né? Eles vão para a academia e acham que é só isso. Não respeita o horário de acordar, não respeita a alimentação saudável, não entende de relógio circadiano, que é algo fundamental. Eu costumo pensar que a nossa educação ela ainda está muito falha, porque ela trabalha em uma série de saberes para a sociedade, para o mundo do trabalho, mas para a vida. Nós precisamos aprender a viver. Você precisa aprender o que é um dia perfeito, respeitando o seu organismo. Quando a gente para olhar a natureza, olha a natureza. Eu tenho um cachorrinho aqui dentro de casa que ele me coloca para dormir. É inacreditável. Eu dou aula de relógio circadiano. E às vezes eu me pego lendo 9h30 da noite, que é um horário que eu preciso parar. E ele começa a latir. Ele late para me colocar para dormir. Porque ele só vai deitar se ele me ver dormindo. Eu olhei para ele e falei, Shelby, você é um anjo em minha vida. Então entenda, teu organismo, para ter saúde, precisa ser respeitado. Você precisa cuidar dos seus pensamentos, como a minha colega falou. E você precisa respeitar os horários do seu corpo, porque senão você vai construir a depressão na sua vida. Né? Você constrói a depressão quando você não se alimenta no horário correto. Pessoas que comem muito tarde tendem a ter refluxo, tendem a passar muito mal no outro dia porque a mente não descansou. Pessoas que dormem depois de meia-noite não têm a chamada memória curta
Porque esse hormônio é produzido exatamente nesse horário. Você precisa descansar antes da meia-noite. Pessoas que dormem depois das 3 horas da manhã, o mau humor no outro dia vai ser terrível. Então, precisamos respeitar o nosso, precisamos levantar e fazer atividade física, mesmo que tudo que você quer. Ah, eu quero ficar numa série. Aí você fica naquela série, passa o dia todinho preso ali. Ali você está construindo doença na sua vida. Hoje em dia, nós estamos enfrentando o mal do século. Nós evoluímos muito, temos muito conforto, mas estamos perdendo a interação social. Estamos perdendo o conhecimento de desenvolver relacionamentos saudáveis. Nós escutamos muito nas redes sociais sobre relacionamento tóxico, pessoas interesseiras, pessoas narcisistas, pessoas psicopatas, como se todo mundo fosse assim. Gente, precisamos reaprender a viver. Viver com sabedoria. Respeitar o seu corpo é respeitar seus horários. Só quero fazer uma observação aqui, professor, antes de você partir para a próxima pergunta. Veja os pássaros como são muito mais inteligentes do que a gente. E eles não têm relógio, não têm despertador, tem nada. 4:30 da tarde, minha gente. Pode observar o céu. Os pássaros vão deitar. 4:30 da manhã, eles estão acordando. Respeite o seu organismo. Se obrigue a fazer um mínimo de 20 minutos de caminhada. Você respira melhor, oxigena melhor o seu corpo, você dorme melhor. Conheça pessoas, converse com pessoas, interaja com pessoas. Parte do segredo do bem-estar está em você cultivar um coração cheio de gratidão, respeitar o seu organismo, interagir entre as pessoas. Seja você, nesse ano de 2025, uma pessoa melhor. Primeiro para você, depois para o outro. Muito bem, parece que iniciamos aqui com força. A visão das duas professoras é bem forte sob o ponto de vista da necessidade da construção de uma identidade clara na nossa vida. Nos nossos estudos sobre as dificuldades emocionais, especialmente essa crise depressiva que tem assolado o mundo, depois da pandemia para cá, a coisa ficou severa. Nós temos observado que 4 etapas acontecem para que uma pessoa saia de um estado, digamos assim, de normalidade até se tornar um depressivo. E de depressivo para uma psicopatia grave, como essa que temos acompanhado, lamentavelmente, aqui em Brasília, de pessoas que estão desistindo de viver, não podemos usar aquela outra palavra, porque dá problemas e tal, mas vocês estão entendendo. Nós temos percebido o quê? Que tudo começa com uma inquietação, o sujeito fica inquieto diante das coisas da vida. Essa inquietação vai na linha do que a professora Ana Mísia mencionou. A formação psíquica interior deixa a pessoa confusa diante dos fatos da realidade. Essa pessoa entra em agitação interior, porque ela não tem formação, estrutura de pensamento claro, princípios, valores. Isso vai escalando por conta das necessidades diárias para o estresse. O estresse vai escalando para a ansiedade e a ansiedade chega, então, ao cenário da depressão. É realmente, como diz a professora Keila, a falta de algumas disciplinas necessárias somadas com essa dificuldade de uma formação psíquica interior clara, do pensamento claro, leva o sujeito à depressão, e da depressão a coisa vai escalar para níveis absurdos de sofrimento. Pergunta que trago para a reflexão das professoras. Como é que vocês enxergam a utilização de medicamentos da população, no sentido geral, para tentar lidar com as crises emocionais? Como se isso pudesse, obviamente, ajudá-los a encontrar o caminho da saúde
e da qualidade de vida. Quando as professoras, começando pela professora Ana Mise, na sequência a professora Keila, terminarem essa exposição, nós teremos uma pausa e os amigos que estão acompanhando nos deem 2 minutinhos, no máximo 3, e entrem novamente no nosso canal aqui do Instagram, porque vamos seguir até 15 para meio-dia com esse diálogo importantíssimo sobre as questões emocionais. Com a palavra, professora Ana Mísia. Bom, doutor Jean, existem níveis de depressão. Então, quando é considerado depressão clínica mesmo, é quando a pessoa já está no nível de 2 semanas ou mais. Está me ouvindo bem? Estão ouvindo bem? Sim, estou ouvindo bem. 2 semanas ou mais naquele estado de letargia. A pessoa não tem mais energia, não tem mais nenhuma força, não tem mais nenhuma perspectiva de vida. Aí é classificado como depressão maior. Vai ser necessário uma intervenção médica, clínica, mais especializadas. Agora, na minha visão pessoal, acredito que não seja a solução. Pode ser, como já tem o nome mesmo, um remédio para aquele momento. Porque o remédio em si não tem a capacidade de gerar novas conexões que mudem o estilo de vida da pessoa. Então, veja, porque eu gosto muito de tratar a nível emocional, porque eu tenho também base bíblica para trabalhar isso. Então, a medicação, ela vai mudar o estado da pessoa completamente? Não, ela vai ser um medicamento por um período curto de tempo. Até porque hoje sabe-se que a medicação, qualquer que seja, né, ela vai, sendo usada a longo prazo, ela vai causar mais danos que benefícios. Isso aí é sabido de todas as pessoas que têm interesse em saúde de uma forma geral. Então, em momentos de crise, ajuda. Mas tirar da depressão é mudar o seu estilo de vida. É mudar a sua mente. É criar novas conexões que façam com que você entenda o porquê dessa enfermidade. Por que eu cheguei até esse nível? O que é que está acontecendo nas minhas emoções e no meu corpo, porque também a depressão tem muito a ver com o intestino, nós sabemos disso também. O que é que está me levando a viver lá atrás, no passado, que eu não consigo avançar? Tem um versículo da Bíblia, e agora eu preciso falar também, porque eu sou pastora, como o doutor Jean nos apresentou, e eu acredito piamente no poder que a palavra de Deus tem. Eu sou uma experiência viva disso. Mas tem um versículo que me encanta bastante e me esclarece muitas coisas. Em Provérbios, no capítulo 6, nós vamos ler, Provérbios 4, 23, nós vamos ler assim. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Quem estuda a memória, e eu também fiz pós-graduação em neurociência, e é muito interessante a gente perceber o que é que acontece no cérebro físico, né? A gente está falando aqui do físico mesmo, com pessoas que são depressivas. Elas vivem um estado de letargia do passado, lá atrás. As memórias que elas mais alimentam são as memórias que a paralisaram. Foram traumas, perdas, frustrações, vazio que ela não consegue preencher, conflitos internos que paralisaram essa pessoa ali. E para que ela seja restaurada, ela precisa alimentar os seus pensamentos, alimentar o seu cérebro com informações que a ajudem a sair daquilo dali. E uma medicação não tem esse poder. Aliás, nenhuma medicação, nenhuma terapia tem o poder de fazer você se autoconhecer se você não estiver disposto a fazer isso. Eu preciso ter esse desejo de me conhecer. Quem sou eu, Ana Mísia?
Quais são os sentimentos que eu guardo na minha mente, no meu coração? Quais são as minhas limitações? Quais são as minhas forças? E quem vai ajudar você a sair disso é esse seu desejo de se autoconhecer. Aí nós temos inúmeras ferramentas, mas nenhuma delas surtirá efeito se você não estiver disposto a se expor a si mesmo. Como assim, professora? Você precisa querer saber o que é que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo? Quando eu começo a sentir? O que a doutora Keila fala é muitíssimo interessante. Você tem que começar pelo menos 20 minutos. Por quê? Quando eu começo a ter contato com a natureza, aí vai entrar a naturologia, eu começo a ter o meu corpo modificado pelas questões que a natureza própria me oferece, os recursos que a natureza me oferece. Então, enquanto eu estou aqui caminhando e começo a observar a natureza, ela tem uma influência muito grande sobre o meu físico. E daí Jesus vai usar em Mateus capítulo 6, né? Olhe para as aves do céu, olhe para os lírios dos campos, como eles crescem, como eles florescem, mas eles não têm uma vida tão longa. Então, o próprio Cristo me leva a refletir. Quando eu estou andando na natureza, como é que as coisas funcionam? A Keila falou do seu bichinho aí agora, né, Keila? Então, veja como a própria natureza começa a me estimular a ter bons pensamentos, recursos que vão me tirar da minha prisão lá atrás e começar a criar em mim conexões que me façam ver um bom, entre aspas, futuro, que o futuro não nos pertence. Mas eu preciso ter bons projetos. Eu preciso sair lá de trás e começar a buscar novos pensamentos que estejam estruturando o meu homem interior. Então, cito mais uma vez, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Vamos lá, professora Keila. Por falar em remédio, eu fui tomar o meu. Minha gente, quero apresentar para vocês, não sei se vocês conhecem a castanha do Pará, tá? Nós temos medicações, que são medicações, vou usar a palavra divina. Minha colega acabou de falar do poder da natureza. O problema da droga é que quando você faz uso de drogas alopáticas, que é essa medicina vigente que nós temos em nosso país, você tem um bônus, mas você tem um ônus. E muitas vezes as pessoas não sabem o preço que pagam quando usam esse tipo de medicação. Nós, da naturologia, recorremos à medicina alopática quando é um acidente, uma coisa muito grave, mexe com ossos, você tem que fazer uma cirurgia, aí é algo que ultrapassa a natureza. Aí é uma tragédia. Mas tudo aquilo que é construído pode ser reconstruído através do natural, através da natureza. Há um tempo eu comecei a sentir dor nas articulações, eu tive chikungunya. E a cura para minhas dores articulares é uma medicação chamada 2 castanhas do Pará todos os dias. E isso sarou qualquer dor articular que eu tivesse entre ossos. O que eu quero dizer para vocês é que muitas vezes recorrer para o medicamento alopático, principalmente em casos de depressão, é muito perigoso, no sentido de que muitas vezes eu tive colegas que sofreram de depressão, começaram a tomar essas medicações e perderam o sono. A consequência, a medicação deixava ele dopado, ele lesado, ele não ia se matar, mas ele perdia o sono. E você perder o sono é uma tragédia, porque você para de produzir seus hormônios, você vai gerar um efeito em cadeia que vai te levar à morte. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Quando eu falei na minha primeira explanação, observa a sua rotina. Muitas vezes nós desaprendemos a viver.
Desaprender a viver é você agredir o seu corpo em busca de um prazer imediato. Redes sociais ficam alimentando a dopamina do seu cérebro. É um prazer imediato e ali você vira um vício tão grande que você tem que fazer literalmente uma limpeza no seu organismo. Você é o senhor da sua história. Você é a senhora da sua história. Se você era uma pessoa saudável antes, o que na sua rotina mudou para que você adoecesse? Organize a sua rotina. Por força da inteligência, você é um ser inteligente. É você que decide sua vida. Ah, eu vou levantar a hora que eu bem quiser. Isso desequilibra e desrespeita o seu organismo. Vida saudável não é levantar a hora que você quiser, não é comer o que você bem quiser, é comer de forma inteligente e gostosa aquilo que faz bem ao seu corpo. Eu apresentei para você uma medicação chamada castanha do Pará. Se você pesquisar o que ela faz, galera que sofre aí de artrite, artrose, doenças ósseas, se comer todos os dias 2 castanhas, gente, resolveu. Cadê a dor? Teu dedinho que começou a entortar, para. Olha aqui, ó, solução para prisão de ventre, gergelim, completamente natural, feito por Deus. Você é um ser natural. O que te cura é natural. Alimente seu organismo da natureza e você volta a ter sua disposição natural, a tua alegria natural. O que te falta é conhecimento. Você vai gastar rios de dinheiro e vai tomar um monte de medicação que vai te dar bônus, mas vai te dar ônus. Você vai pagar um preço por isso. Se você tiver conhecimento, tudo muda. 2 colherinhas de gergelim numa vitamina e seu intestino volta a funcionar saudável. E às vezes aquela dor de cabeça, aquele mau humor terrível, aquela tristeza, aquele tédio na vida, era só um intestino preso. O que você precisa é aprender a viver. Vou contar só uma coisa para vocês. Houve uma época na minha vida em que eu passei por muitas dificuldades. Muitas. A minha mãe, pessoa que eu mais amava, mergulhada em depressão. Eu havia sofrido um acidente e levado 16 pontos na minha boca. Quebrado meus dentes da frente. Meu namorado tinha me deixado porque eu fiquei com uma aparência horrorosa. E aquilo assustou ele e ele terminou o namoro comigo. Eu dava aula para criancinhas, 17 criancinhas de 3 anos de idade. E a escola não pegou leve para mim, nem me deu atestado, porque eu trabalhava em uma escola particular. Eu sofri acidente no domingo, na segunda-feira eu tinha que dar aula, com a boca costurada e com muita dor. Eu me lembro que na madrugada do domingo, eu peguei minha Bíblia e fui chorar. Eu olhava ao redor de mim, eu tinha gente depressivo, uma pessoa que eu amava muito estava passando por um momento muito difícil, e minha casa desmoronando, correndo risco de perder emprego, o namorado terminou comigo, e eu comecei a chorar, e eu entendi um versículo da Bíblia, quando Davi diz, Senhor, hoje eu estou com tristeza de morte. E eu entendi que a tristeza de morte é aquele sentimento horroroso de não querer mais viver, de sentir angústia, de ter uma ansiedade tão grande no teu coração, da dor ser tão grande que você quer desistir da vida porque aquela dor está esmagando você, está sugando você. E eu comecei a olhar para a minha dor, comecei a olhar para os problemas e é como se ele fosse um grande buraco negro que estava querendo me levar. Aí de repente eu olhei para o alto e pensei, Senhor, e agora o que eu faço? E eu senti como se Deus dissesse assim, olhe para mim, olhe só para mim. Mesmo que ao seu redor tudo pereça, mesmo que tenha fogo sobre os seus pés, mesmo que você pise sobre espinhos, olhe só para mim. A tua alegria vem de mim, a tua paz sou eu que alimento. Eu te curo, eu te saro, eu te abençoo, eu te prospero. Então eu parei de olhar para minha dor, eu parei de olhar para os momentos tristes e eu foquei minha atenção 100% no Senhor, que é o meu sol, que é a minha vida, que é quem me inspira, que é a luz do meu viver, e a dor desapareceu. E eu me lembro que meus colegas foram me visitar e viram minha casa, aquele caos, e eles me encontravam no trabalho sorrindo, cantando, fazendo o meu trabalho e tudo prosperando. E a boca foi costurada, e eu refiz meus dentes, e olha aqui, não estou deformada.
E eu passei por lições belíssimas nesse período e entendi que se eu cuidar dos meus olhos, da minha mente, dos meus ouvidos, da minha boca e focar no que é bom, e toda vez que na minha boca vi algo para reclamar, eu vou forçar a minha mente e observar tudo que eu tenho para agradecer. Não nasci para ser urubu, para só olhar carniça e problema. Eu nasci pro alto, sou filha do grande Deus, sou criadora, porque sou filha do Criador. Vocês já ouviram dizer que filho de peixe, peixinho é? Então veja, foque o teu olhar na luz. A tristeza ela vem, só não deixa ela fazer morada sobre a sua mente. Momentos difíceis vêm para todos. Não existe ninguém aqui que não tem momento difícil. Cuide do seu pensamento, como bem lembrou a minha colega, de tudo que você tem para guardar. Guarde teus pensamentos. Alimente teus pensamentos de coisas boas. Mude a sua rotina. Alimente-se, que o seu alimento seja o teu remédio. Nós temos um grande problema em relação à rotina. Do mesmo jeito que você construiu uma rotina desequilibrada, organize sua rotina novamente. Respeite o horário de dormir. Respeite o horário da alimentação. Alimente-se de remédios naturais. Essa é a minha fala. Muito bem, meus amigos. Vejam aí que maravilha. As reflexões que as professoras estão trazendo ajudam a gente perceber como há uma relação íntima entre o físico e o emocional. Eu salientaria como pontos que me chamaram bastante atenção as observações da professora Ana Mísia, no primeiro momento, citando que há uma interação íntima entre a química cerebral e as emoções, isso estudado em neurociência, e eu acrescentaria que, de fato, essa conexão é muito íntima mesmo. No nosso debate anterior com o Dr. Newton Mutoy e Márcio Wendel, o Wendel mencionou o Dr. Elion Póvoas, que escreveu uma obra que trata do que ele chama o segundo cérebro, que é o intestino. O nosso intestino, se estiver saudável, produzirá serotonina. Grande parte da serotonina produzida no corpo humano é na altura das glândulas Liberquill. Se o intestino estiver intoxicado, a produção de serotonina será baixa. Baixa serotonina, baixa alegria de viver. A relação do físico com o emocional. E a química cerebral é afetada por esse aspecto físico e, ao mesmo tempo, é afetada por esses aspectos citados pela Keila. As emoções ruins, as emoções negativas, trágicas, tristes, apego a um cenário de derrota. Nas pesquisas que os naturólogos têm feito sobre essa dificuldade emocional, e eu saliento aqui que o nosso grande aspecto nesse bloco de reflexões é a dificuldade que nós temos vivido como sociedade em torno de uma enorme onda de depressão. E essa onda de depressão tem levado a sociedade, muita gente, a abdicar de viver. Isso é um problema gravíssimo. Por quê? Não só uma tristeza profunda sobre aquele que chega a esse grau de depressão profunda, mas o entorno, os familiares, os amigos, a sociedade como um todo sente isso de maneira terrível. Pois bem, nós sabemos que a inquietação, o estresse, a ansiedade leva à depressão. Pergunta para as professoras e suas considerações. Na visão de vocês, se pudessem resumir de maneira bem prática e objetiva, quais seriam as 3 principais atitudes que uma pessoa deve adotar, no sentido pessoal particular, 3 atitudes práticas, de maneira bem objetiva. Faria isso, isso e aquilo. Para iniciar uma jornada que distancie do caminho da inquietação, do estresse, da ansiedade e da depressão.
na prática, porque acredito que o conceito ficou bem definido. Porque uma pessoa chega à depressão? Chega à depressão porque ela tem uma enorme dificuldade de uma definição de formação psíquica, ficou claro isso, mas isso é um tema bem amplo, bem complexo. Na prática, o cliente está aqui na minha frente no consultório, numa enorme crise. 3 atitudes imediatas que ela tem que adotar para começar uma jornada que tire ela dessa cena e lance ela numa cena mais alvissareira. Começamos com a professora Ana Mísia, 3 minutos, na sequência a professora Keila, 3 minutos, e provavelmente a sala se feche, e aí nós vamos para um segundo momento para as considerações finais. Bom, na prática, eu atendi muitos pacientes onde eu fiz o casamento entre naturologia clínica e o coach pessoal. Então, trabalhei rapidamente com essas pessoas. Eu percebi que os que não trabalhavam a parte emocional não tinham tanto sucesso em manter o que tinham conseguido com a naturologia. A maioria por causa de peso, quero perder peso. Então, na prática, o que você precisa fazer? Primeira coisa, mudar o estilo de vida. Se você é uma pessoa ociosa, não pratica atividade física alguma, comece a praticar, nem que seja dentro de casa. Não precisa ir a uma academia. O corpo não foi feito para estar parado. Então, movimente-se, comece a fazer caminhada, qualquer tipo de atividade que faça com que você se movimente. Segunda coisa, redução das telas. Gente, já está comprovado, você pode entrar aí na internet, qualquer um está sabendo o dano que as telas fazem no nosso cérebro. Isso aí é atestado já, né? Então, ele danifica não só as conexões neurocerebrais, mas ele destrói as emoções. Então, coloque um objetivo para você. Eu vou acessar as redes sociais somente, sei lá, 1, 2, 3 horas por dia. Faça cronogramas, coloque despertador. É como eu faço comigo, é despertador. Eu tenho aqui 30, 20 minutos para usar essa tela aqui. Eu coloco despertador. Tocou, eu paro. Às vezes você não quer parar, mas você se disciplina a parar. E depois fica automático. Você nem precisa mais de despertador. E uma terceira coisa, mas que para mim é a mais importante de todas as outras, busque ter comunhão com Deus. Eu não estou falando de frequentar nenhum tipo de religião. É importante que você tenha uma comunidade religiosa. Mas se você vai à comunidade religiosa e dentro de casa você é entre aspas, um pagão total, não fala com Deus, as músicas que você ouve é ruim, os filmes que você assiste é péssimo, você não tem controle emocional nenhum no seu relacionamento, você é apenas religioso. Então, eu estou falando de ter intimidade com Deus e com a sua palavra. Para mim, essas coisas são fundamentais para mudar aquilo que você está passando, que está lhe levando à depressão. Comunhão íntima com Deus, mudar o estilo de vida, atividade física e, por fim, ter controle das redes sociais. Você vai perceber que isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. É claro que a doutora Keila também deve querer trazer a questão da alimentação e muitas outras coisas, mas as minhas 3 principais que eu vi funcionar muito bem em consultório, foram essas 3 aí. Eu tenho mais alguns minutos? Já passou para mim, amiga, mas olha, eu vou só completar você. Aqui, ó. Sempre falando, doutora. Graças a Deus, olha, só completando. Completando apenas. Casca de banana, você pica a casca de banana, coloca para ferver durante 10 minutos, coa e toma antes de dormir. Meia hora antes de dormir, você toma aí uma xicrinha de casca de chazinho de banana, você vai dormir que vai precisar colocar despertador para te acordar. Ai, que delícia, gente. Olha aí, uma receitinha natural da pequeca, como dizem em Recife. Bom, pessoal, eu vou completar minha colega. O primeiro que eu vou destacar é organize a tua vida, tá? Organize tua vida. Tenha um horário para acordar todos os dias.
todos os dias, assim como os pássaros, como a criação do Senhor. Então, levante-se, alongue-se, atividade física, tenha teu momento espiritual, tua meditação, tua leitura da Bíblia, faça uma alimentação leve e frugal. As pessoas costumam dizer que o horário para você arrochar na comida é no café da manhã. Mentira! Não é na hora que você desperta em jejum que você come pesado. O horário do intestino vai de 11h30 a 2h30 da tarde. Isso tem a ver com uma ciência chamada relógio circadiano, relógio da vida. Então, é um estudo feito. Os orientais dominam isso. É por isso que você vê que a maioria da obesidade está no Ocidente. O Ocidente não detém esse conhecimento de você respeitar seu corpo. Então, veja, alimentação leve no café da manhã, só pode tomar café da manhã até 8h30 da manhã, entendeu? Esse é o horário máximo para café da manhã. Depois disso, chazinho, aguinha e almoço. O almoço é a única refeição que você pode comer um pouquinho mais pesado, tá? Aí, terminou o almoço, uma caminhadinha, uma exposição na luz natural para ajudar a sua digestão. Não é atividade física pesada, você tem que respeitar seu intestino. Seu intestino está trabalhando. Você pode fazer uma caminhadinha leve. Evite lanchinhos à tarde. Os lanchinhos à tarde são terríveis para fazer mal à saúde. O que você vai fazer à tarde? Bastante água, chazinhos de ervas. Tá? Eu estou falando sobre o relógio circadiano, que é a minha primeira dica. Levante-se, mexa-se à tarde também. Como minha colega doutora Anamísia falou, e é assim, 100%, a fala dela foi perfeita, quando ela disse, nós somos um ser de movimento. É a falta de movimento que nos adoece. O movimento lhe traz felicidade, mexa-se. Mesmo que sejam pequenas caminhadas. Eu tenho um relógio no meu pulso e eu tenho que bater 10.000 passos todos os dias. Obrigatoriamente, é um compromisso que eu tenho com a minha saúde. Lembre-se de um detalhe, nada de jantar tarde. Jante até às 6h30, 7h máximo. E jante leve. Concentre-se em legumes, verduras ou frutas. Jante leve. Eletrônico, só até 8h30 da noite. Depois de 8h30, cessou eletrônico. Vá brincar com teu filho, vá curtir teu marido, vá ler um bom livro, vá escrever no teu diário de oração, vá fazer outras atividades. Coloque como disciplina. Eletrônico só até 8h30. E até 10h no máximo, você tem que ter luzes acesas. De 10h em diante, querido, dormir. Lembre-se, o brilho da tua pele, do teu cabelo, tem a ver com a tua hidratação. Então, hidratação bastante. Por que as pessoas bebem pouca água? Porque elas estão comendo o dia todo. Brebote, salgadinho, aqui um cafezinho pedagógico, cafezinho. Não, tem que tomar aqui o cafezinho, tem a ver com cordialidade. Tem não. Chazinho. Chazinho da tarde, aguinha da tarde. Minha primeira dica, respeite o relógio circadiano, que eu falei aqui rapidamente para vocês. Segunda dica que eu tenho para vocês, construa sua identidade. Tem gente que conhece todo mundo ao seu redor, só não se conhece. Vá conhecer essa pessoa linda e maravilhosa que é você. Construa quem é Clécia, quem é Joana, quem é Débora. Defina você para mim. Construa sua identidade, descubra o sentido da sua vida. Quem é você? Você é essa pessoa por quê? Eu não me preocupo muito com o pensamento das pessoas porque eu sei quem eu sou. Eu sei a minha identidade. Eu sei a minha identidade perante as pessoas que eu amo, perante o meu Deus. Eu sei quem é Keila mãe, quem é Keila esposa, quem é Keila amiga, quem é Keila profissional. E eu sigo esses meus princípios, então eu me respeito. O que os outros pensam de mim tem a ver mais com eles do que sobre quem eu sou. Então eu não estou preocupada com isso. E o último detalhe que eu quero falar, quando eu digo para você construir sua identidade é ter inteligência intrapessoal. É aceitar suas emoções, vivenciar suas emoções, respeitar suas emoções e seguir adiante. A última dica é melhore. Melhore como ser humano nas suas interações com o outro.
Quando você respeita seu relógio circadiano, suas emoções começam a se equilibrar, porque, gente, ó, corpo são, mente sã. Mente sã, corpo são. Eu nunca vi frase mais sábia do que essa e mais certeira do que essa frase, tá? Então, quando eu digo melhore, seja uma pessoa melhor para você e para o outro. Quando você se respeita, você aprende a respeitar o outro. Quando você é verdadeiro com você, para de mentir para você. Você é verdadeiro com as pessoas. Quando você tem lealdade com seus princípios, lealdade com a sua jornada, lealdade com a sua aprendizagem. Eu vejo muitos cursos aí baratinhos, fajutos, superficiais, mas não são eles que constroem bons profissionais. Bons profissionais se dedicam, bons profissionais estudam, bons profissionais pagam o preço. Então, estude sempre, aprenda sempre. Você é um ser em evolução. Você é um ser em aprimoramento constante. Então, você não pode ser um profissional raso, de formação rasa, de cursilho, de fim de semana e que vá atender profundamente templos sagrados que são seres humanos. Nós estamos constantemente, Ana Mísia mesmo, minha colega que está aqui comigo, é um exemplo vivo de aprendizado. Quantos colegas nós temos aqui que estão o tempo todo aprendendo? Ah, eu sou obrigada a isso? Não. É porque você ama o saber. É porque você quer ser uma pessoa melhor, um profissional melhor. Você quer melhorar. Um beijo para todo mundo aí, ó. Muito bem. Vejam bem, meus amigos, 6 itens foram apresentados pela minha contagem, 3 de cada professora. A professora Ana Mísia sugere 3 aspectos. Modifique seu estilo de vida, o que significa busque uma autoconsciência em relação a quem você é, o que você está fazendo, e se você continuar fazendo o que está fazendo, você vai colher o que você está colhendo. Essa é a ideia do estilo de vida. Portanto, tem que ter uma nova visão, repensar o estilo de vida. Repensar o estilo de vida é repensar tudo. Repensar tudo, como você se comporta. Beleza. 2, ela bate de maneira rigorosamente firme, duro, nas redes sociais e no vício de celular e de computador e de televisão. E deixa muito claro para todos nós que isso afeta, inclusive, aspectos da capacidade neurosensorial. E há estudos sobre isso. Não é realmente, como ela disse, uma novidade para quem está na área de saúde. Nós temos que parar de ficar viciados. E não é só viciados, né, Ana? O problema do camarada, além de estar viciado em viver em tela de computador e celular, a qualidade é horrível. Se eu estou assistindo porcaria. E 3, comunhão com Deus. São os 3 grandes aspectos apresentados pela professora Ana Mísia. A professora Keila traz outros 3 aspectos que se harmonizam, obviamente, com estes. Primeiro, organize seus horários. Dentro desses horários, dê uma certa prioridade à atividade física. Isso é realmente uma calamidade para muitos. O pessoal é preguiçoso, não quer fazer exercícios físicos. Deixo aqui uma dica para vocês que estão assistindo, tanto ao vivo quanto depois. Procurem nas redes sociais uma coisa chamada calistenia. Já que você vai gastar seu tempo aí com o YouTube, etc., digita assim, ó, calistenia, e bote calistenia básica. Aí você vai aprender exercício, você faz em casa, com uma cadeira, uma vassoura, no chão, para trabalhar seu corpo, perder essa barriga, ajeitar essa bundinha, ficar com o peitoral arrumado, por aí. Segundo aspecto importante, o quinto grande aspecto, a professora Keila trouxe para a gente a necessidade de quem eu sou, da construção da minha identidade. Isso se harmoniza perfeitamente com a ideia do estilo de vida que a Ana trouxe. E, por último, o 6º aspecto, melhore sua disciplina. O sujeito não se dispõe firmemente a ser disciplinado nesses aspectos que acabamos de ouvir das professoras,
fica perdido. Fico muito contente de anotar essas dicas práticas que nos ajudam a modificar a nossa jornada. Professor Esdras, lá da gloriosa Caruaru, no interior de Pernambuco, estou fazendo há 18 dias, e digo para vocês, melhor que academia. E eu me lembro aqui do querido amigo Esdras, quando começou há 18 dias a fazer calistenia básica, uns exercícios aí de uns 20 minutos, 25 minutos, e quando ele terminou, me mandou uma mensagem dizendo assim, o cara pensa que vai morrer. E os exercícios mais bestas do mundo, feito no chão de casa. Você descobre que você precisa trabalhar bastante essa coisa do exercício quando você começa a praticar. Bom, nós vamos agora abrir 3 minutos para as considerações finais da professora Ana Mísia. Na sequência imediata, 3 minutos para as considerações finais da professora Keila e encerraremos os trabalhos desta manhã. E voltaremos aqui pelo canal do Instagram, 2 horas da tarde, com o professor José Tavares e a professora Mariluce Lessa, que vão discutir a saúde espiritual. Porque não esqueçam, em medicina naturista nós estudamos físico, emocional, intelectual e espiritual. São 4 dimensões. E ainda depois da exposição do professor Tavares e professora Mariluce, vamos ter, no final da tarde, o professor Guilherme Leroy, lá de Belém do Pará, e o professor Alexandre de Arapiraca, no interior de Alagoas, discutindo coluna vertebral, postura física, para melhora do desempenho circulatório e da nossa saúde. Com a palavra a professora Ana Mísia, 3 minutos, na sequência a professora Keila, 3 minutos, para que a gente possa fechar, senão corta no meio do caminho, e aí vai ficar prejudicada a live. Que grande honra, professor, que grande honra poder participar com vocês, a Keila, que a doutora Keila é espetacular, a risada dela já nos cura. Então, muito bom poder participar dessa conversa e poder contribuir para que você melhore. Mas, para fechar aqui, talvez alguém esteja dizendo assim, professor, eu não sei como mudar meu estilo de vida. Eu não sei como é que eu faço para sair de onde eu estou. Então, você tem todo o apoio da naturologia clínica. Procure conhecer essa ciência, procure estudá-la, porque não são apenas conceitos, mas é prática, é mudança realmente de estilo de vida. Eu fui picada pela naturologia, e aí foi lá em casa, foi todo mundo, meu marido, meu filho, nós tivemos mudanças extraordinárias. Então, na naturologia, você vai ter toda a base para saber como mudar, o que mudar, como permanecer mudado, porque a Bíblia diz que a falta de conhecimento é que destrói o mundo. Então, a naturologia ela vem dar base, vem trazer conhecimento para você saber mudar e como permanecer mudado. Então, minha consideração final é essa, procure estudar. Eu sou suspeita para falar de estudar, porque eu amo estudar. E quanto mais estudo, mais eu vejo que eu não sei nada e preciso estudar mais, né, professor? Porque o homem, o ser humano é extraordinário como seu criador, por mais que nós estudemos, sempre tem algo para aprender. Então, eu quero agradecer, incentivar você, conheça a naturologia clínica. Ela vai lhe dar base para você mudar o estilo de vida e ser uma pessoa melhor. Um abraço ao professor Jean, um beijão, professora Keila, você é extraordinária. Espero que em breve possamos nos encontrar. Muito obrigada. Vamos lá, professora Keila. Ai, recebi esse beijo gostoso aqui. Deixa eu mandar de volta. Beijo, amiga. Muito bom te ver, mesmo assim distante. E um cheiro, chegue aí, querida, que Deus leve até tu esse abraço carinhoso. Vê, minha gente, olha, que delícia ouvir isso, que delícia participar aqui agora com vocês. O que eu tenho para dizer para vocês é, você nasceu para ser feliz, de maneira individual e pessoal. Você nasceu para ser feliz. E você é o guardião da tua vida. Então, por gentileza, cuide da sua saúde. A fala da minha colega realmente foi um divisor de águas na minha vida. Esse curso de naturologia me ensinou que não existem órgãos humanos. O corpo humano é um órgão.
E no momento em que eu agrido ele, em que eu não respeito ele, tudo se desequilibra. Quando eu falei para vocês que uma pessoa ligou para mim desesperada, que ela estava com ansiedade, que ela estava com angústia, e que eu falei, olha, eu vou lhe passar um remédio que você vai tomar 8 dias. Depois de 8 dias, se você não melhorar, a gente conversa. E eu falei bem brava. Você vai fazer 20 minutos de caminhada, menina. Sim, 20 minutos de caminhada todo dia, todo dia. Aí a gente conversa. Ó, para você ver. A gente olha, 20 minutos de caminhada? Como assim? Você respira melhor. Você está na sua companhia. Eu faço caminhada, faço sozinha, ouço músicas agradáveis e vou rindo. Gente, eu me divirto comigo. Que companhia agradável. Eu adoro caminhar comigo. Eu dou risada comigo na rua. Eu sou muito divertida dentro de mim. Então, tem pessoas que falam, eu queria fazer caminhada com você. Eu falo, querido, mas é porque eu já vou comigo, é tão gostoso andar comigo. Então, é um momento que eu tenho comigo. Eu penso melhor, eu tenho ideias. Então você precisa aprender a gostar dessa pessoa incrível que é você. Tenha prazer na sua companhia. Seja uma pessoa gostosa, sabe? Por fora, por dentro. Uma pessoa agradável. Você já imaginou? Se a gente ficar nutrindo só pensamentos ruins, é ruim estar dentro de você, você não consegue sair de dentro de você. Mas se você é uma pessoa agradável, que dentro de você é gostoso, você vai espalhar, irradiar esse bem-querer, essa saúde, para onde quer que você vá. O curso de Naturologia, ele trabalha a saúde como um todo. A mental, a emocional, a espiritual, a física. Você aprende a ser primeiro terapeuta de você, para depois ser terapeuta do outro. Você é o seu primeiro paciente. Você é o primeiro que é transformado nesse curso maravilhoso e abençoado. É maravilhoso estar com todos vocês. Receba o meu carinho, porque eu tenho um carinho muito especial por cada um. Lembre-se, você nasceu para ser feliz. Então levante e ande, coma na hora certa, alimente-se do que é natural, aprenda a gostar da alimentação natural. Nem que você precisa fazer jejum, passar fome para aprender a comer novamente, corretamente e se libertar desses sabores industrializados e viciantes, tá? Venha para a Naturologia você também e conheça esse curso que restaura vidas. Restaura a sua e de todos ao seu redor. Beijo carinhoso a todo mundo. Muito bem, meus amigos, que maravilha. Foram 2 blocos de encontros essa manhã. O professor Dr. Newton Akio Mutó, professor Dr. Márcio Wendel, professora e doutora Ana Mísia, professora doutora Keila. Esses 4 professores trouxeram para a gente um painel extraordinário sobre como ter saúde e qualidade de vida por métodos naturais. No primeiro painel, uma visão geral da escola de naturologia e agora inteligência emocional e qualidade de vida. Vamos voltar à tarde. Basta você ficar atento aqui no nosso Instagram, 2 horas da tarde, com o doutor José Tavares, lá de Arapiraca, no interior de Alagoas, 40 anos de medicina natural no Brasil. Foi pastor no início da carreira e largou o Ministério Pastoral para ser especialista em medicina natural por 40 anos. E a professora mestre, Mariluce Lessa, 2 da tarde. A saúde natural e a vida espiritual. E depois desses 2, no bloco, virão o Dr. Guilherme Leroy, lá de Belém do Pará, com a coluna vertebral e a qualidade da saúde, junto com o professor José Alexandre Santos, lá da gloriosa Arapiraca. Será uma grande honra ter vocês aqui com a gente no canal. Grande abraço, deixo aqui o nosso agradecimento pela presença de todos e às 2 da tarde, se Deus quiser, estaremos juntos. Até mais. Um grande abraço a todos.